Essa noite eu quero ministrar uma palavra com o tema Desfrutando no Caminho. Quando eu falo desfrutando no caminho, é exatamente o que eu quis dizer. Eu não quis desfrutando do caminho. Eu quis desfrutar no caminho. Enquanto você está no caminho, você seguir desfrutando, aproveitando. Sabe, esses dias Deus tem ministrado tantas coisas sobre isso no meu coração. E a pergunta é: serei feliz quando? Sabe que a gente vive a vida hoje dizendo assim: quando eu casar eu vou ser feliz. Quando eu tiver a minha casa própria, eu vou ser feliz. Quando eu arrumar um namorado, uma namorada, eu vou ser feliz. Quando eu tiver muito dinheiro, eu vou ser feliz. Não, quando eu tiver um filho, eu vou ser feliz. E a gente fica falando, eu serei feliz quando? Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: quando você vai ser feliz? Eu vou te dar alguns segundos, não muito, que é para você não dormir. Alguns segundos, fecha os seus olhos aí e pensa, o que te faz feliz? Você vai ser feliz quando o quê? Pensa aí, seja sincero no seu pensamento. Sem que seja aquele pensamento de religioso, seja verdadeiro. E aí? Sabe, lembro que na minha juventude, na minha adolescência, eu ia para a escola e eu ficava pensando, quando eu for adulta, quando eu conseguir o meu primeiro emprego, eu vou realizar um sonho. Você não sabe qual era o meu sonho, querido. Eu sonhava em comprar uma bandeja de chambinho e comer todinha. Porque na minha casa não tinha chambinho, não. Quando tinha Danone, era aquele desnatado, aqueles brancos sem gosto de nada. Né? Era só aquilo que meu pai comprava. Quando comprava. Então eu ficava pensando, quando eu tiver o meu primeiro salário, eu vou comprar uma bandeja de chambinho, eu vou comer sozinha. A gente fica, quando eu fizer isso, eu vou ser feliz. E eu ficava sonhando, quando eu tiver o meu trabalho, eu vou comprar roupas. Quando? E sonhar não é errado, gente. Sonhar é o que nos motiva. Sonhar é aquele combustível que nos dá energia de acordar todos os dias e fazer o que a gente faz. Mas eu quero que você entenda algo que Deus tem ministrado no meu coração. Eu não preciso chegar no sonho para começar a ser feliz. Quando o Lucas tinha 2 anos de idade, porque o Lucas foi uma criança assim, olha, com 13 dias todo bebê tem cólica. Então o Lucas com 12 dias e 12 horas e alguns minutos, ele começou a ter cólica. E aí o médico dizia, geralmente até 3 meses a criança tem cólica. O Lucas estava para fazer 1 ano e ainda tinha cólica. E as minhas amigas mães diziam assim, não, o Lucas gripava muito, ele tinha amidalite, ele tinha sinusite, todos os ites, Clécia, uau, agora eu fiquei mais feliz ainda no dia de hoje. E aí ele tinha todos os ites, e aí eu me lembro que uma irmã aqui da igreja dizia para mim assim, mulher, fica tranquila, depois de 1 ano a criança não adoece mais nada. O Lucas fez 1 ano, aí ela dizia assim, não, geralmente com 2... passa. Irmãos, o Lucas fazia 5 anos. E ele ainda estava, 1 mês ele ficava gripado, no outro ele ficava com sinusite, no mês ele ficava gripado. Então assim, imagina que para o primeiro filho foi um desafio para mim e para o Daniel. Então eu me lembro muito bem que um dia ele estava com pertinho de 2 anos. E ele era muito quietinho, sabe, gente? Para não dizer o contrário. Ele ficava internado. E eu ficava segurando o soro e ele jogando bola dentro do apartamento. Porque ele não tinha febre que parasse ele, não tinha doença que parasse ele. Eu estava lá, segurando o soro e ele jogando bola.
E eu me lembro que uma irmã disse assim, olha, pastora, tão bonitinho. Ele tem o quê? Uns 2 anos? Ai, aproveita, passa tão rápido. E eu disse, eu estou sonhando que ele faça 18 pelo menos. Eu quero que ele faça 18 anos. E é sobre isso que eu quero falar hoje, queridos. A gente vive hoje pensando, se eu tivesse uma casa maior. E aí você tem... Oi. E aí você tem uma casa maior e você diz assim, para que eu quero uma casa tão grande? Dá tanto trabalho para limpar. Aí você diz assim, se eu tivesse um marido, eu seria feliz. E alguns que casaram dizem assim, para que eu casei? Eu estava tão bem sozinho. Vai entender essa insatisfação do ser humano. Eu falava com umas noivas esses dias, elas estão sonhando com um casamento, com tudo, a festa. Eu falei, filha, começa a pensar na casa, na máquina de lavar, no micro-ondas, porque a festa, quando você pensar que começou, terminou, todo mundo foi para casa com a lembrancinha e você fica só para pagar as contas. É ou não é, pastora? Quem já casou sabe muito bem do que eu estou falando. E a gente está sempre jogando a nossa felicidade para o futuro. Enquanto Deus diz assim, ei, você já pode ser feliz hoje. A gente está aqui no culto, assistindo o culto e pensando, o que eu vou jantar hoje? A gente está almoçando e dizendo, o que eu vou fazer para janta? A gente está na escola assistindo aula e pensando, mas quando eu tiver que terminar aquele trabalho? A gente está bem aqui sentado, assistindo o culto e pensando, eu não me lembro se eu botei a roupa que eu estendi para dentro. A gente está aqui, mas a gente não está aqui. A gente vive hoje, mas a gente não desfruta do hoje. Eu falei para o Daniel esses dias, amor, eu tenho 38 anos. E eu falei para ele assim, passa o tempo todo me perguntando quantos anos eu tenho. E ele, o que é? Irmão, eu não sou muito normal, não. É natural isso. Eu falei, eu quero que você fique me perguntando de vez em quando quantos anos eu tenho. Ele, pra quê? Eu falei, porque eu quero gastar o 38, amor. Eu passei do 31, eu não senti o 32, o 33, o 34, o 35, o 30. Pelo amor de Deus, esse ano eu vou fazer 39. Tu pode, por favor, até agosto, ficar perguntando toda hora quantos anos eu tenho, porque eu quero gastar o 38. 38. Você não tem essa sensação que a vida está passando assim de uma forma tão acelerada? Irmãos, está tudo decorado de carnaval, mas no caixa já tem o coelhinho para vender de chocolate. Porque já vai chegar a Páscoa. E aí a gente está essa euforia de vida e esquece de viver o hoje sonhando com um futuro feliz. Ei, Deus te fez para ser feliz hoje com o que você tem hoje, com a casa que você mora hoje, com o marido que você tem hoje, com a esposa que você tem hoje, com o dinheiro que você tem hoje, com o salário que você tem hoje. Aprenda a ser feliz com o hoje. Aprenda a desfrutar do hoje. O que é o café da manhã na sua casa? É pão com ovo. Agradeça a Deus. Coma pão com ovo. Começa a agradecer a Deus pelo hoje, pelo agora. É o que? O almoço? Frango? Meu Deus, daqui a pouco eu vou sair voando de tanto frango que eu estou comendo. É carne. Pelo amor de Deus, amor, tu comprou carne, a carne está pela hora da morte. A gente não agradece, a gente não para agradecer, para divertir, para curtir, para aproveitar, para desfrutar. A gente leva o tempo gastando a nossa energia. E se um dia? E quando um dia? Quantos de nós não pensaram assim, poxa vida, se eu não tivesse liso, esse carnaval ia ser diferente. Se eu tivesse dinheiro, aí você vai no Instagram e você vê suas amigas lá, seus amigos curtindo, seja lá na casa de praia, seja, meu irmão, você não sabe quantas vezes ele parcelou, em quantas ele se endividou. A TV que vendeu. Existe uma estatística, saiu uma estatística de que o brasileiro ele sonha, mas após o carnaval ele tem seus sonhos abortados. Sabe por quê? Porque ele se endivida. Seja feliz hoje. Seja feliz
Agora, deixa eu te explicar. A vida, ela é o caminho, ela não é o destino. Sabe o que eu estou dizendo para você, jovem? Se você tem 18, aproveita os 18, porque você só vai ter 18 uma vez na vida. Se você tem 30, aproveita os 30, porque você só vai ter 30 uma vez na vida. Se você tem 40, aproveita os 40, porque você só vai ter 40 uma vez na vida. O Daniel fala assim, amor, tu é a pessoa mais feliz que sonha com 40 anos. Irmãos, eu sou feliz hoje com 38, mas eu estou planejando também a minha felicidade com 40. Eu já fiz um print da foto da minha decoração do meu aniversário de 40 anos. Mas eu sou feliz com 38 sem nenhum problema. Seja feliz hoje, jovem, com a casa que você tem. Com o pai e a mãe que você tem ou que você não tem. Sabe, uma vez eu ouvi o pastor, o que escreveu Uma Vida com Propósito, Rick Warren. Ele escreve no livro dele, tem alguns áudios, depois você pode procurar na internet. E ele diz assim, sabe por quê que você tem o pai que você tem e a mãe que você tem? É porque somente com esse homem e com essa mulher se conectando, você surgiria. Porque somente no seu pai e somente na sua mãe tinha o DNA, tinha a matéria-prima de fazer você. Então para de perder tempo ficando pensando assim, por que eu tenho um pai alcoólatra? Por que eu tenho uma mãe que não me dá carinho? Ei, isso aí tu vai se resolver depois, lá no futuro. Você tem um pai eterno, um pai que te ama, um pai que te dá amor, um pai que supre todas as coisas. E tudo isso, toda essa carência vai ser extinta quando você desfrutar da presença do Senhor. Mas enquanto isso, apenas agradece. Obrigada por esse pai, obrigada por essa mãe. A Joyce Meyer foi abusada pelo pai dela. Toda a infância, adolescência e juventude, até 18 anos. E aí, quando ela já estava na fase adulta, casada, com o pai dela já velhinho, Deus falou, vai lá na casa dos teus pais, traz eles para perto de você. E ela disse, Deus, eu vou ajudar meu pai, minha mãe. Porque a mãe dela sabia dos abusos e nunca fez nada. Uma vez a mãe dela chegou, o pai estava abusando dela. A mãe saiu e voltou 2 horas depois. E ela disse, eu odiava meu pai, mas eu tinha muito mais ódio da minha mãe. Porque ela não me protegeu. E ela disse que Deus falou para ela, vai lá. Pega seus pais e cuida deles na velhice. E aí ela disse, mas Deus, por que eu tenho que fazer isso? Meu pai me abusou a vida inteira. Eu fui estuprada, eu fui abusada, minha mãe nunca fez nada. Por que eu tenho que fazer isso? Ele nunca fez nada por mim de bom. E Deus falou para ela assim, Joyce, você respira? Quem te deu a vida? Por pior que possa parecer, querido, querida, foi esse pai e essa mãe. Então você já pode começar a agradecer hoje por eles, pelo pai e pela mãe que você tem. Você pode abrir comigo a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Vai aparecer também aqui no telão. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Eu quero te dar algumas chaves hoje, viu, Christian? Tá vendo? Umas chaves hoje. Sobre como desfrutar do caminho. Quem quer aprender a desfrutar do caminho? Eu estou aprendendo, irmãos. Nós estamos todo mundo no mesmo barco. A gente está aprendendo a desfrutar do caminho. E o primeiro ponto nós acabamos de ler é não andeis ansiosos.
A ansiedade nos faz desperdiçar o hoje, buscando resposta para o amanhã. A ansiedade, ela gera uma insatisfação com o presente. Creia que o que você tem hoje garante a sua vida hoje. E eu não estou pregando conformismo. Eu não estou dizendo para você se acomodar com o que você tem hoje apenas, não. Estou dizendo lute, sonhe, batalhe, estude, se capacite, se prepare, mas seja grato com o hoje. Entenda que o de hoje, Deus está cuidando. A Bíblia fala que o povo saiu do deserto e eles recebiam todos os dias o que caía do céu? O maná. Caía o maná do céu. E o povo ia lá e pegava. Agora, quando o povo ansioso, preocupado, pegava um maná mais do que o que era necessário para aquele dia, o que acontecia com aquele maná a mais? Ele o quê? Estragava, ele apodrecia. Sabe o que as preocupações fazem com a nossa vida? Apodrece a nossa vida. As preocupações, elas fazem com que eu e você não possamos desfrutar. O diabo, ele tem o maior interesse de manter a mim e a você o tempo inteiro preocupado, pensando como vai ser. E isso, e aquilo, e se isso aqui não der certo, e se, e quando? Enquanto que a Bíblia diz, ei, tudo que vocês precisarem, volta lá em Filipenses, não andeis ansiosos por coisa alguma. Queridos, a Bíblia está dizendo para você ser ansioso e preocupado com o quê? Diga comigo, nada. Coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. A Bíblia está dizendo assim, vai no teu quarto, ora, apresenta a Deus as tuas necessidades. Depois disso, sai e canta. Celebra, se alegra. Desfruta do dia. Meu Deus, meu Pai, hoje eu não tenho almoço. Aqui em casa não tenho o que comer, Senhor. E você apresenta tudo a Deus, as tuas preocupações, as tuas necessidades. E depois você vai lá na geladeira e só tem água. Mas você, levanta o copo lá para o céu e fala, Senhor, obrigada por esse copo d'água, eu te agradeço. Existe um pastor chamado Álamo. Não é assim o nome dele, amor? Pastor Álamo. Que o pai dele, quando ele converteu, colocou ele para fora de casa, expulsou ele. E ele foi embora sem rumo. E ele começou a passar muita necessidade. E ele ficou perto de um riacho, com muita fome, um jovem. E ele disse que o Espírito Santo falou para ele, bebe água. E quando ele ia beber a água tinha gosto de comida. A água tinha cheiro de comida. Porque quando tudo parece que não vai dar certo, não se preocupe, Deus cuida de você. Você não precisa se preocupar, porque a sua preocupação só vai te trazer uma coisa, rugas, envelhecimento precoce, problemas no coração, gastrite, úlcera, mas a tua preocupação não vai resolver problema algum. Quando foi na vida que você se preocupou e porque você se preocupou, tudo deu certo. Nunca. Repita comigo, a vida é a viagem, não é o destino. E a gente ensinar é bem fácil, irmãos. Mas aí, viver é o desafio. Ano passado, nós ganhamos uma viagem para Israel, eu e meu marido. A história vocês conhecem. Em 30 dias, Deus nos levou para Israel. Simples assim. Muitos de vocês nos abençoaram, semearam na nossa vida e a gente foi com a cara e a coragem. E a fé. E aí a gente chegando em Israel, na verdade, quando a gente estava em Paris, porque Deus é desses. Ele te dá uma viagem para Israel com conexão em Paris. Olha para o irmão do seu lado e diz assim, desculpa, tá? É porque meu Deus só capricha.
Esse ano a gente já está pedindo que ele faça por outro caminho, porque a gente já conheceu Paris. E aí, a gente foi conhecer a torre e tudo mais. E quando a gente está voltando no ônibus para o aeroporto, o pastor Renato, que já estava em Israel, liga para o Daniel. E ele diz assim: pastor, comece a orar. Não está nada fácil entrar em Israel. Ele vai há quantos anos, amor? Há 11 anos o pastor Renato vai para Israel todo ano. E ano passado ele foi parado na imigração. Ele foi levado para uma sala com a esposa. Eles foram interrogados. Mas pausa. O pastor Renato fala inglês fluentemente. Eu arranho no inglês. Eu estou estudando inglês. E o meu marido falou, pastor Renato, olha, não se preocupe que a minha esposa fala inglês. E ele disse assim: então vai ter um outro pastor. Quando chegar lá em Paris, vocês se encontram com eles, que é bom que vocês entram junto, confiando no meu inglês. É mole, pastora? Aí o pastor Renato liga e fala isso. Tá difícil entrar. Irmãos, naquele momento eu deixei de desfrutar da viagem. Com aquela ligação, eu olhei para o Daniel e falei assim: amor, para que tu falou que eu sabia falar inglês? Para que tu fez isso? Misericórdia, amor, em nome de Jesus. E o pastor Renato, queridos, para não bastar, ele começou a dizer: olha, se eles perguntarem isso, você responde isso. Eu estava no Google, como fala isso? Como fala aquilo? Meu Deus do céu, eu já comecei a ficar ansiosa e nervosa. E vão perguntar isso. E aí a gente chegou, a gente encontrou com outro casal de pastores. Eu fiquei: meu Deus, piorou tudo. Para que a gente encontrou com eles? Eu falo inglês. E aí, a gente pegou um voo, mais 6 horas de viagem, Paris, Tel Aviv. Meu marido vinha do meu lado. Ele não ia responder nada mesmo, né, pastor? Eu que falava inglês. E eu aqui. Meu Deus. Irmãos, eu baixei aplicativo que quando você fotografava, traduzia. Eu fiz tudo o que eu podia, pastor. Eu falei com o meu professor de inglês como é que pede a conta, como é que fala que eu cheguei no hotel. Eu fui toda preparada, eu tinha anotação no meu caderno. Mas aquela ligação me deu um pânico, um pavor, um desespero tão grande. E de repente eu estou dentro do avião, Vanessa, chorando. E eu dizia para Deus: quando foi que eu te pedi para vir para Israel? E o Daniel: e eu, Senhor, quando foi, Senhor? Eu não me lembro de um dia. Não busco na minha memória, eu não lembro. Senhor, tanta gente queria estar vindo para Israel. E o Senhor não trouxe. Eu nunca te pedi, o Senhor me trouxe. E agora eu estou nessa enrascada, eu não falo inglês. Quando esse homem começar a me perguntar, Senhor, eu vou cair dura, eu vou morrer. Eu não sei, irmãos. E eu chorava. E o Daniel dormindo. E eu aqui, ó. O avião estava sobrevoando os Alpes suíços. E eu chorando com medo da viagem. Eu não consegui desfrutar dos Alpes olhando lá em cima. Não, eu estava chorando com medo. Ansiosa, nervosa. A gente chegou em Israel. E o casal que foi com a gente falou assim: é a 5ª vez que a gente vem. E na primeira vez nós fomos deportados. Irmãos, o diabo usa de tudo, de todos. Você se sente cercado. E você vê aquele aeroporto suntuoso, parece assim, meu Deus. E todo mundo desfrutando da viagem. E eu só pensava no inglês. Eu não sei falar. Quando esse homem me perguntar quantas vezes eu já vim, o que eu estou fazendo aqui, vai dar um branco, eu não vou lembrar. Mas eu não falava nada para ninguém, irmãos. O Daniel não tinha nem me visto chorar. Tinha, amor? Não, porque mulher é dessas, né? Irmãos, no avião, voo internacional, tinha picolé de graça. Eu não desfrutei do picolé de graça. Porque quando eu estou nervosa, eu não sinto fome. Passava o carrinho com pãozinho, sanduíche, jantar. Não, obrigada. No, thank you. No, thank you. A barriga...
E o Daniel comendo tudo. E eu... A gente chegou na imigração, milhares de pessoas, lotado, entupido de gente. E eu comecei a olhar, e a gente via nas cabinezinhas, e eu vi um senhor que estava fazendo a entrevista, tão simpático. E ele ria fazendo a entrevista, eu, amor, vem para essa fila aqui, para cá. Esse homem aqui é legal, ele é simpático, ele está sorrindo, vai dar certo, vamos ficar nessa fila. E aí a fila andando, e eu aqui, Jesus, Pai, em nome de Jesus, toma frente, em nome de Jesus. E o Daniel, kkkk, e falando com outro pastor, e eu, meu Deus do céu. E aí chegou a vez do casal que estava na nossa frente. Todos de caravana, camisa de caravana, equipe de caravana. A caravana deles era daquele pastor famoso. Sei lá o nome dele. Quem? Renê Terra Nova. Sorry. E aí, Renê, me desculpe. E aí, o casal que está na minha frente chegou com um moço simpático. E o moço pegou o passaporte. E o casal pegava outro passaporte. E o líder da caravana vai chegando para poder ajudar. E o moço não aceitou. E eu, meu Deus, eles estragaram tudo. O homem estava feliz, agora como é que vai ser? Ai, Jesus, acabou com tudo. Irmãos, eu não estava mais ali, eu estava pensando num plano de fuga. Minhas pernas tremiam, eu queria morrer, eu queria sumir. Como é que eu volto hoje? Como é que esse avião dá ré? Eu pensei em tanta coisa. Você ri porque não é você. Chegou a nossa vez. Eu dei o passaporte pro moço, meio do Daniel, porque afinal de contas, eu falo inglês. Entreguei meu passaporte. O homem abriu o passaporte, olhou pra gente e eu. Aí ele abriu, olhou demais, olhou de novo. E ele falou assim, the first time here? Eu, yes. Ok. Imprimiu o papelzinho, entregou pra gente. E eu saí. E o Daniel falou, ele perguntou o quê? Eu falei, ele perguntou, é a primeira vez de vocês aqui? Eu disse, é. Acabou a entrevista. Irmãos, eu não chupei picolé na viagem, eu não comi um sanduíche, eu não participei de nada, eu não desfrutei dos Alpes suíços. E o meu marido dormiu quase toda a viagem, descansou, chegou relaxado. Eu cheguei cansada, com dor nas pernas, com dor de cabeça, estressada. Sabe por quê? Porque eu estava com medo do destino. Eu não desfrutei da viagem. E sabe que tem gente que está assim? Está dentro de um avião, voando rumo a um sonho. Mas ele não está aproveitando a viagem, porque ele só está preocupado com o dia de amanhã. Como é que vai ser isso? Quando é que vai ser aquilo? A ansiedade rouba a alegria de desfrutar da vida. A gente faz até oração de gente abestado. Cearense, você sabe o que é abestado? Pastores não, né? Porque cearense já é abestado. Bobo, tolo. Deus, eu nunca te pedi para ir para Israel. Ei, gente, a Bíblia diz que os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Você pode nunca ter pedido, mas se Deus sonhou, Ele vai te levar. Aprende a desfrutar da vida. Seja grato, seja grata. Celebre hoje. Ai, porque eu vou para o trabalho de ônibus. Pelo menos você não vai a pé. Agradeça. Ai, porque esse meu carro não tem ar-condicionado, mas tem gente que está indo de ônibus. Ai, porque esse meu filho dá trabalho demais. Hoje eu estava penteando o cabelo da Rebeca, ela entrou no quarto, quando ela abriu a porta, ela já foi dizendo, eu já estou dizendo que quando eu crescer eu vou alisar, eu desisti dos cachos. Porque estava tendo trabalho de desembaraçar, e eu olhei para ela e falei, minha filha sabe que nesse momento tem crianças no hospital do câncer, querendo ter um cabelo, nem que fosse cacheado como o seu. Então, ao invés de você reclamar do seu cabelo, agradeça pelo seu cabelo. Aproveite o momento.
Às vezes você está do lado do seu filho, mas você não dá um beijo nele. Você está do lado da sua esposa. Irmãos, eu não sei você, mas eu e o Daniel, a gente é um negócio estranho. A gente anda de carro. A gente anda de carro. E Deus nos deu um carro automático. Sabe para quê? Para o Daniel andar segurando a minha perna, meu bem. Que ele não precisa passar a marcha. E a gente está andando no carro, mas eu estou passando a mão na cabeça dele aqui, porque a gente não perde nenhuma hora. Pastora, quanto é que tem na conta no banco? Às vezes não tem nenhum real. Mas seja feliz hoje. Aproveite hoje. Dá um beijinho no Liduiné hoje, naquela careca dele. Vai lavar a louça, lava sorrindo. Agradece a Deus porque se tem louça suja é porque tinha comida. Amém? Ai, que coisa chata que é varrer essa casa. Tudo que você vai fazer é reclamando. Ai, eu não suporto varrer essa casa. Eu estou cansada de botar tudo no canto e vocês tirarem. Ei, e se seus filhos não conseguissem se mexer e você tivesse que dar banho no leito neles? Nesse momento tem gente querendo bagunçar. Que o filho bagunçasse a casa. Mas o filho está morgando em cima de uma cama, vegetando. Sabe por quê? Porque não anda, não fala, respira com aparelho. Você pode ser menos ingrato e agradecer a Deus por hoje. Agradeça a Deus pelo hoje. Ai, não acredito. De novo, gente. Olha, quando eu tiver dinheiro, pode ter certeza, não vou comprar apartamento com escada. Irmãos, aproveita. Vai contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faz um alongamento, queima uma caloria, sobe a escada dando glória, mas para de reclamar. Agradece a Deus pelo hoje. A ansiedade, e eu já até acelerei no processo, um outro ponto que nos impede de desfrutar a vida é a murmuração. Salmo 34, versículo 12 e 13 diz assim: quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Pare de reclamar. Deixe de murmurar. Você para pensar, não responde para mim, não. Responde só para você. Você se sente uma pessoa sozinha? Ninguém gosta de estar com você? Agora analisa. Será que você não reclama demais e por isso que espanta todo mundo? Que ninguém gosta de estar com gente que reclama de tudo. Tá chovendo, acha ruim porque faz lama. Tá fazendo sol, acha ruim porque faz calor. Reclama de tudo. Nada tá bom. A palavra murmuração, ela significa resmungar, sussurrar ou simplesmente dizer interiormente. A murmuração nem sempre precisa ser expressa. Ela pode ser simplesmente sentida. É uma insatisfação. Eu não estou reclamando porque a minha personalidade é de alguém que não fala. Mas por dentro eu não estou satisfeito. Eu não estou plenamente feliz, eu não estou desfrutando, eu não estou realizado. Murmurar é dizer para Deus: você não está fazendo direito. Todas as vezes que eu reclamo da circunstância atual da minha vida, eu estou dizendo para Deus: Deus, o Senhor não está fazendo direito. Eu não sei você, mas eu sou uma pessoa otimista. Procure ver o lado bom de tudo. A gente vai no carro e aí o Daniel simplesmente erra o caminho. E ele diz: poxa vida, por que eu entrei aqui? Eu falei: amor, vai que Deus está livrando a gente de alguma coisa, agradece e acelera. Já deu certo. Vamos chegar 5 minutos atrasado. Eu falei: 5 minutos? Você pode celebrar. Você pode pensar: olha, vamos ter 5 minutos a mais, nós dois aqui dentro do carro.
Ai, que engarrafamento do inferno. Ei, aumenta o som do carro e começa a adorar. Quem sabe não é uma oportunidade a mais de você ter um tempo a mais de qualidade com Deus, mesmo no trânsito. A gente foi no caixa ontem no supermercado e a moça do caixa que estava empacotando, ela estava com uma cara tão zangada, que eu tive medo até de dar bom dia para ela. Muito zangada, muito fechada. E ela botava nossas compras. Aí eu pensei, eu acho que eu vou ajudar ela. Comecei a pegar, ela abria o saco e eu botava dentro, com medo até dela, tirava logo a mão assim, vai que morde, não sei. Aí eu ia lá e com muito cuidado, mas ela estava muito zangada. E eu fiquei pensando, eu não sei o que aconteceu no dia dela. Talvez só porque ela estava trabalhando no carnaval, ou talvez porque algo grave tinha acontecido, mas ela não sabia do que era desfrutar. Talvez você diz assim, pastora, é porque às vezes a pessoa teve um problema muito grave e a gente não pode estar julgando. Então veja comigo 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20, nós vamos ler 1, 2 e 3, diz assim: Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Gede. Tem mais, o 3. Apareceu? Deixa eu abrir aqui. É até o 3. 2 Crônicas, apareceu? Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Uma outra forma de você desfrutar do caminho é fazendo o que o rei Josafá fez. As adversidades vão vir. Os problemas virão, sim. As dificuldades vão aparecer e vão bater na sua porta. Mas o que faz a gente desfrutar do caminho é como a gente reage quando a dificuldade bate na nossa porta. Josafá recebeu a notícia de que, está vindo um exército enorme contra você. Eles já estão chegando, já está perto. A minha pergunta é, o que você faz quando recebe uma notícia ruim? O que você faz quando alguém te dá uma notícia ruim? Eu sabia que essa semana não ia prestar. Sabia, sabe? Aquela intuição que você tem. Sabe, alguma coisa me diz... mas eu sabia, eu estava no culto ontem, rapaz, mas eu tinha aquela sensação. Eu sabia. Alguma coisa me dizia, não ia dar certo. É claro. Como é que eu fui burra? Como eu não vi isso antes? O que você faz quando algo não dá certo? Eu quero te dizer o que nós precisamos fazer. O rei Josafá foi buscar ao Senhor. Você quer aprender a desfrutar da vida? Aprenda a entregar ao dono da vida. Às vezes a gente passa por dificuldades. E lá no início da nossa caminhada, eu me lembro que às vezes, na época, a Lúcia era a tesoureira da igreja. E a Lúcia chegava... Pastor, a gente não está com dinheiro. E meu marido se desesperava, eu ficava preocupada. Eu dizia, amor, de quem é a igreja? É do Senhor. Quem tem que se preocupar é Ele. Quem tem que dar um jeito é Ele. Ele é o dono, Ele é o chefe, Ele é o patrão, Ele é o Senhor. Ele é o Pai. Ele é o maior interessado que as portas permaneçam abertas. Então vamos ajoelhar, vamos orar e vamos entregar para quem pode resolver. Você quer desfrutar da vida? Aprenda a descansar em oração em Deus. Primeiro eu oro, depois Deus faz. Deus não faz se você não orar. Diga comigo, primeiro eu oro, depois Deus faz. Mais uma vez, primeiro eu oro, depois Deus faz. Mais uma vez. Você conhece alguém assim? Romanos 8, 28 diz:
sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam. Quem ama a Deus aqui? Tem Deus agindo em seu favor em todas as coisas. Perguntar de novo. Tem alguém que ama a Deus aqui? Ele está agindo em seu favor em todas as coisas. Deixa eu te explicar o que é todas as coisas, meu amor. Vou te dizer. Todas as coisas é aquela consulta que você precisa e não sabe como vai ser. Todas as coisas é aquele emprego que você está querendo e não sabe como vai chegar lá. Todas as coisas é aquele seu filho rebelde que você está falando e não está adiantando. Todas as coisas é todas as coisas. Não pensa que é porque é uma coisinha pequena que Deus não está se importando. Aqui na Bíblia está dizendo assim: sabemos que Deus age em todas as coisas. Se Deus fosse agir só nos grandes problemas, a Bíblia teria dito: sabemos que Deus age nos grandes problemas. As coisas pequenas vocês resolvem. A Bíblia não está dizendo assim. A Bíblia está dizendo: sabemos que Deus age em todas as coisas. Todas as coisas. Sabe o que isso quer dizer? Que eu podia ter chupado picolé no avião. Eu podia ter desfrutado da viagem. Porque Deus age em todas as coisas. Eu só precisava descansar. E pensar, quando eu chegar lá, o homem vai dizer: the first time here, eu, yes. Por que é mais fácil pensar no pior, gente? Você sabe que a gente gasta mais energia. A gente queima mais neurônios. A gente demanda mais força para pensar coisa negativa do que em coisas positivas. É mais fácil pensar coisa boa. É mais fácil, é mais leve, é mais barato, não te envelhece. Deus está agindo. E o texto continua: para o bem daqueles que o amam e que foram chamados de acordo com o seu propósito. Existe um propósito. Ele te chamou porque existe um propósito. Você está aqui hoje, você vem aqui amanhã, você vai estar aqui terça-feira, porque existe um propósito. Sabe, tem gente achando que, eu não sei que tipo de Deus que a gente conhece, que a gente pensa que conhece. A Bíblia diz que Ele escreveu todos os nossos dias. Ele escreveu o propósito inteiro da nossa vida. E talvez alguns de nós estão pensando que Ele está segurando esse livro assim, ó. Se lixe. Fica aí, vai quebrando a cara, vai dando um jeito aí, vai dar certo. Eu não vou te contar nada, não. Não é assim, não. Não é assim, não. Faça de novo. Isso, quem sabe um dia vai dar certo. E o projeto perfeito aqui. Tem pessoas que vivem assim, dizendo que amam a Deus. Mas sabe como é que Deus faz? Ele tem um projeto perfeito, o plano perfeito. E aí você diz assim: Pai, aqui está a minha vida, as minhas ansiedades, aqui está o meu hoje. Toma de conta. E aí ele diz assim: claro, filho, mas deixa eu te revelar o teu amanhã. E para encerrar, eu quero dizer para você um último passo, para você desfrutar do caminho. Decida se alegrar. Eu disse o quê? Decida. É uma decisão. Não é uma emoção que vai nascer e vai te impulsionar para a alegria. Porque vão ter circunstâncias que a emoção vai nascer, você vai ficar muito feliz porque a circunstância foi boa. Mas quando as notícias são ruins, o sentimento que é gerado não é bom. E se você for se basear pela sua emoção, você não vai se alegrar. É por isso que eu estou te dizendo, decida se alegrar. Todos os dias, decida se alegrar. Sabe por quê?
Porque enquanto você está aqui me ouvindo, talvez algo bom está nascendo dentro de você. Está sendo gerado. Você está dizendo, não, eu vou acreditar, eu vou desfrutar, vai dar tudo certo. A sua fé está sendo fortalecida, está sendo renovado. Mas quando você sair pelaquela porta, está te esperando a realidade lá fora. A realidade do seu dia a dia. Você vai voltar, não vai lá para a minha casa não, você vai para a sua casa. E quando você chegar na sua casa, você vai encontrar com as mesmas pessoas, com as mesmas circunstâncias. E é aí que você tem que lembrar do que você ouviu aqui. Porque lá ainda não mudou. Mas como você vai agir, pode transformar um ambiente. Decida se alegrar. Decida celebrar. A gente vê a história de José, que é um exemplo incrível. Ele tem sonhos e revelações de um futuro esplendoroso, maravilhoso. Ele vai ser grande. Ele vai ser um governador. Mas logo depois do sonho, ele é vendido como escravo. E sabe o que José decidiu? Ele decidiu, enquanto eu não sou governador, eu vou ser o melhor escravo. Eu não vou esperar ser governador para eu ser bom no que eu faço. Eu vou ser bom sendo escravo. E a Bíblia diz que ele se destacava. Ele chegou na casa de Potifar como escravo. E aí ele começa a ser o melhor, o mais competente. Talvez você está infeliz no trabalho que você está hoje. Eu até anotei uma frase que eu achei tão interessante. Talvez você diz assim, eu não estou feliz, pastora, porque esse emprego que eu tenho hoje é uma porcaria, é horrível, paga mal, trabalha muito. Sabe, eu não ganho o suficiente. E aí, por isso que eu vou tão desanimado, vou e volto todo dia desanimado, sem vontade. Mas quando Deus me der outro emprego que eu tenho em vista, aí vai ser diferente. E eu ouvi uma frase que diz assim, a maneira como deixamos é a maneira como deixamos um, é a maneira como entramos no outro. Você está no seu trabalho hoje atual, desanimado, sem perspectiva, reclamando, fazendo de qualquer jeito. Quando você for para o outro, lá você vai começar da mesma forma que você está hoje. Então, José, antes de ser governador, foi o melhor escravo. Eu tenho uma notícia para te dar. Você não é escravo. Você já tem uma vantagem acima de José. Você não é escravo. Você é filho do rei, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim, você já pode começar a agradecer hoje? A Bíblia diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe por que o diabo quer roubar a sua alegria? Ele quer roubar de você o desfrutar do hoje, porque a alegria é a força. E se você não tem alegria, você não tem? E força é o necessário para vencer. Como é que você vai para uma guerra sem força? Como é que você desembainha uma espada e vai lutar sem força? Não vai. Desanimado. Vai entrar no fundo de uma rede. Vai ficar lá querendo a morte. Triste, deprimido. Sabe por quê? Porque primeiro o diabo tira a alegria e com ela vem a força. Não importa a circunstância. Quando você passar por essa porta, você vai deparar com seu mundo real, sua vida real. Não vai ser o ambiente de glória que está aqui na igreja, todo mundo pulando, celebrando, adorando. Provavelmente vai ser um ambiente diferente, difícil, complicado. Talvez a sua casa é um lugar de conflito, de briga, de murmuração, de reclamação. Talvez lá na sua casa você veio para cá hoje, mas você vai voltar e não tem janta. Talvez o seu problema é em outra área, não é na sua casa, é no seu trabalho. É aquele chefe chato que todo mundo amanhã vai estar de folga e ele exigiu que você vai trabalhar.
Eu não sei. Mas eu quero dizer para você, independente da circunstância, decida desfrutar do caminho com alegria. Porque quando você se alegrar no caminho, mesmo numa situação de escravo, Deus pode te tornar como um grande governador. José aprendeu a desfrutar. E eu quero encerrar contando uma história. Essa é uma história que não está na Bíblia. Essa historinha conta que 2 navios que transportavam carga preciosa saíram de um porto. E quando eles saíram daquele porto, um capitão de um navio olhou para o outro e falou assim: vamos apostar uma corrida, a gente está indo, afinal de contas, para o mesmo lugar. Vamos ver quem chega primeiro. Vamos desfrutar da viagem. E eles começaram a apostar corrida. E um navio chegava na frente e o outro já disparava mais na frente. E aquela competição acirrada. Mas aí um começou a ir muito mais rápido do que o outro. E aí ele percebeu: acho que eu estou muito pesado. Eu vou ter que começar a me livrar de algumas coisas que eu tenho aqui dentro desse navio. Porque se o navio estiver mais leve, ele vai correr com mais velocidade. Eu vou chegar primeiro no meu destino. E aquele capitão começou a mandar toda a tripulação: joga fora as mesas, joga fora as cadeiras. E começaram a jogar fora e o barco começou a ir mais rápido. Ele está dando certo, joga fora isso, joga fora aquilo. De repente, ele estava carregando ouro, pedras preciosas. E ele começou a estar tão pertinho, falta tão pouco para eu chegar e para eu ganhar. Ai, joga fora tudo, joga fora o que a gente está transportando, joga fora o ouro, joga fora toda a carga. E ele ganhou. Ele conseguiu vencer do outro navio. E ele chegou lá festejando. Eu cheguei primeiro. Eu venci, eu ganhei. Mas aí a pessoa responsável pela entrega disse: aonde está a sua carga? Ele parou, pensou. Ele se desfez de tudo no caminho. É isso que o diabo quer fazer comigo e com você. Ele quer fazer a gente ter o foco lá no destino. Para que durante o caminho a gente pegue os nossos filhos e a gente jogue para fora do navio. Espera aí, menino, não posso falar com você agora não. Estou aqui no trabalho. Oh, não, olha, você muda isso, muda aquilo. Calma. Mamãe está resolvendo aqui, é importante. Mãe, o dia da menino, dia da família, quando a gente for rico. Tá entendendo isso não? Quando teu pai não é rico não, seu pai é um liso, meu filho. Como é que vai tomar um sorvete? Tá pensando que eu vou sair da minha casa para tomar um sorvete no shopping? Claro que não, não estou nem besta para perder tempo. Joga o filho para fora do barco. Aí o marido diz assim: amor, vamos dar uma voltinha na beira-mar, comer uma pipoca? Você é besta. Ainda mais se fosse para ir no Chico do... Como é que é o nome do Chico Caranguejo? Não, como é que é o nome? Coco Bambu? Eu ia. Mas comer pipoca na beira-mar? Sair da minha casa para comer pipoca na beira-mar? Joga o marido para fora do barco. Aí seu pai diz assim: senta aqui, filha. Senta aqui, meu filho. Vamos ter um tempo, família? Ai, pai, coisa chata. E aí a gente vai vivendo todo o percurso e jogando tudo que é precioso para fora do barco. Aí chega lá no futuro, a gente olha para trás e vê: eu estou sozinho. Eu ganhei. Eu venci. Mas tudo que era importante, eu deixei fora do barco. Porque para desfrutar do caminho, queridos, a gente precisa aproveitar tudo que tem dentro do barco. O mais importante está perto de você. Agradeça a Deus pelo seu trabalho. Agradeça a Deus pela cama que você dorme. Agradeça a Deus pela sua casa. Agradeça a Deus pela sua família. Agradeça a Deus até se você for sozinho hoje. Agradeça. Agradeça. Nós vamos iniciar essa conferência de carnaval nesse ritmo. Agradecendo ao Senhor. E dizendo: Senhor, eu não vou desperdiçar os meus dias. Eu vou aproveitar cada um deles. Porque se José pôde desfrutar sendo escravo, eu, como uma nação eleita, posso desfrutar ainda mais. Quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos adorar ao Senhor.